Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o social-liberalismo ataca as greves em São Paulo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, aconteceu em São Paulo uma paralisação muito importante do metrô, da CTPM, da Sabesp, junto com a greve dos estudantes na USP, que já estava rolando, e aí teve decretação de greve na Unicamp. Há uma luta da classe trabalhadora, uma luta popular muito importante em São Paulo contra o pacote de privatização do governo Tarcísio. Tarcísio quer vender o controle acionário da Sabesp, quer passar para a iniciativa privada e quer fazer a maior maracutaia de todos os tempos. Presta atenção aqui. Tarcísio quer vender a Sabesp para o mercado privado e depois subsidiar a redução da conta, pagando do orçamento público para a empresa privada para reduzir o valor da conta. Ou seja, ele quer fazer com que a empresa privada que compra a Sabesp, na verdade, receba uma doação. Porque vamos imaginar, vender a Sabesp, vamos imaginar um número aqui aleatório, por 10 bilhões, beleza. Aí em seguida você cria um subsídio para a conta de água no valor de 8 bilhões, que vai ser pago nos próximos 2 anos, para baixar a conta de água, pegando a eleição 2024, imediato pós-eleição. Isso na prática vira uma doação, porque todo o custo de compra da Sabesp, das ações, né, virando sócio-controlador, é rapidamente retornado não só no lucro, mas no subsídio do governo do estado. Veja, isso é uma doação, isso é roubo do patrimônio público. E aí, né, a classe trabalhadora e sindicatos corretamente foram fazer uma greve. E aí, galera, fica bem óbvio como o social-liberalismo não tem compromisso com a classe trabalhadora. Na conjuntura brasileira, tem muita gente que critica Bolsonaro, critica a extrema-direita, defende vacina, defende ciência, defende SUS, numa perspectiva social-liberal, uma perspectiva de um liberalismo democrático, mas é contra a classe trabalhadora. Então, critica Bolsonaro, mas apoia a autonomia do Banco Central, apoia contra a reforma trabalhista, apoia a austeridade, apoia teto de gastos e é radicalmente contra toda e qualquer movimentação da classe trabalhadora. É o caso agora que foi expresso pela Tabata Amaral e pelo Reinaldo Azevedo. Então vamos ver aqui o que é que essas duas figuras falaram sobre a greve em São Paulo. E aí, mais importante do que eles falaram, é o que eles deixaram de falar. Presta bem atenção aqui no que a gente vai ver. Vamos ver primeiro um trechozinho do vídeo do Reinaldo Azevedo. O que foi que o Tarcísio falou sobre a greve dos metroviários e CPTM Sabesp? Vamos lá. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, atacou nesta terça a greve realizada por trabalhadores e sindicatos do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e pela Sabesp, Companhia Estadual de Saneamento, contra a privatização, concessão e terceirização das empresas, e disse que a mobilização é ilegal e abusiva. Ele afirmou que a paralisação reforça a convicção do governo de avaliar a privatização de linhas do metrô e da CPTM e disse que a venda das empresas teria sido aprovada pela população nas urnas em 2022. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo e ilegal que vai nos afastar do objetivo. Nós não vamos parar. De qualquer modo, eu lembro que em abril teve uma pesquisa da Datafolha, 53% se manifestaram contra a privatização da Sabesp, 40% a favor. O prefeito Ricardo Nunes foi no mesmo caminho. Lamentamos que nossa população seja prejudicada por uma greve ideológica apoiada por partidos como o PSOL, da presidente dos sindicatos metroviários, uma greve que não está nem sequer respeitando a decisão da Justiça de funcionamento mínimo de serviço. O Boulos, deputado federal do PSOL, candidato à prefeitura, diz que a intransigência do governo de São Paulo é a grande responsável pela greve de hoje. Os trabalhadores propuseram, em juízo, liberar as catracas, né?
E vamos para 19, o que é que a gente tem aí? Vai lá, depois eu comento tudo. O governo deverá decidir o futuro do metrô de São Paulo até o próximo ano. Segundo o secretário de Parcerias e Investimento, Rafael Benini, as opções vão desde conceder as linhas operadas pela estatal até a venda total da companhia, cenário visto como menos provável, mas que será analisado juntamente com um plano de reestruturação da empresa. Em entrevista ao Valor Econômico, o secretário disse o seguinte: temos até 2024 para tomar a decisão do que fazer. Todas as opções estão na mesa, vender o metrô talvez não faça sentido, mas está na mesa. Estamos estudando como fechar a conta e em 2025 fazer as audiências públicas. E os metroviários vão ter uma assembleia daqui a pouco para decidir se continua, já tem resultados, continua em greve, mantém a greve? Ainda não. Não, ainda não. Presta atenção aqui. Essa minha posição é antiquíssima e eu não vou mudar. Greve de serviço público é uma greve contra o povo. Lamento. Quem é que sai prejudicado? Aqueles que estão mantendo a greve agora. Olha, não é nem inteligente. Sou contra a greve. E não sou contra. Os metroviários podem ser contrários à privatização. Há 500 modos de se manifestar a respeito. No caso da Sabesp, contra a privatização. Eu acho a privatização da Sabesp, por exemplo, um erro. Aliás, a maioria da população também é contra. Mas, atenção. Quando se faz uma greve numa montadora de carros, o Biden, nós vimos ele com um alto-falante apoiando greve nos Estados Unidos. Em tese, você está criando uma dificuldade para o patrão. Né? Ele deixa de faturar, ele deixa de vender. Agora, quando você faz uma greve num serviço público, só tem um prejudicado. É o patrão, mas o patrão é o Estado. Ele está sendo prejudicado em alguma coisa? Alguém realmente acha? Quando se diz a greve é política, bom, é política no sentido de que é um tiro no próprio pé, se for política. Aliás, se fosse política mesmo, dizer não vamos fazer greve agora não. Veja, gente, vocês repararam que o Reinaldo Azevedo, ele leu a posição do governo do estado, ele leu a posição do prefeito, ele leu a posição de Boulos, mas ele não leu a posição dos sindicatos metroviários. Nesse corte, eu não assisti, por exemplo, o programa de ontem, né? Esse corte é de ontem. Mas, por exemplo, ele não leu a posição do sindicato, não deu voz para a classe trabalhadora no que ela estava pautando. Isso por um lado. Então já se escolhe invisibilizar o sindicato. A segunda coisa, só quem sai prejudicado é a população. Veja, por óbvio, toda uma movimentação política, toda greve, todo protesto, toda passeata que paralisa a normalidade gera, sim, um prejuízo para a população, de imediato. Então, quando a gente fecha uma BR, quando a gente fecha uma estrada, quando a gente ocupa um órgão público, sim, tem impacto, mas é justamente essa a ideia. A partir do momento que você quebra a normalidade, você gera uma atenção, você gera uma curiosidade, você gera um fato político no sentido de quebrar o cotidiano para trazer o debate, a reflexão, a mobilização, o convencimento para determinada proposta. Qual proposta? Proposta de não privatizar o metrô, a Sabesp e por aí vai. De tal sorte que, sim, traz transtornos, mas há um transtorno maior com a privatização. Então, esse é o debate. Porque é impossível você fazer qualquer protesto de rua, seja greve, seja passeata, seja piquete, que não prejudique em alguma dimensão a normalidade da população. Isso só não acontece se você fizer, sei lá, um abaixo-assinado, uma pressão na porta da Assembleia Legislativa, uma reunião com órgãos do governo. Só que esses meios são muito mais meios de negociação. Meios de pressão necessariamente vão causar alguma quebra da normalidade. E aí ninguém explica, e o Reinaldo não explica, que outros meios seriam esse de luta. Tem 300 meios diferentes. Quais? Porque, por exemplo, o governo Tarcísio tem compromisso com a política privatista, com a política de sair vendendo, entregando o patrimônio público para a iniciativa privada.
Esse governo, e aqui é uma análise de conjuntura política, gente. Esse governo vai se mobilizar com abaixo-assinado? Não. Esse governo vai se mobilizar com campanha na internet? Não. Esse governo vai se mobilizar com discurso de deputado na Assembleia Legislativa contra a privatização? Não. Porque, necessariamente, a posição do governo Tarcísio frente a isso não é uma posição de negociação, é uma posição de enfrentamento. Isso ficou, inclusive, muito claro na própria nota do governo. Então, frente a uma posição de enfrentamento, como é que você dobra o seu adversário? Como é que você derrota o seu adversário, se não quebrando a normalidade, chamando atenção para a população do absurdo que é isso, se não gerando prejuízo para a iniciativa privada, se não quebrando o cotidiano da cidade numa paralisação? Como é que se gera esse enfrentamento? Como é que se gera essa capacidade política de fazer o governo recuar? Vamos lembrar, por exemplo, aquele processo de reorganização das escolas públicas em São Paulo, que o Alckmin, viu, gente? Queria fechar várias escolas, o Alckmin só recuou, e aí tinha protesto, tinha campanha pública, tinha artista falando, tinha deputado de oposição falando, mas o Alckmin só recuou depois que os estudantes fizeram ocupação em massa das escolas, e aí derrotaram ele. Então, quando existe disposição de diálogo, pode até ser que você consiga mediar alguma coisa sem partir para uma ação direta de massas, como uma paralisação, como um piquete, como uma passeata, como uma ocupação. Mas quando não existe, quando dentro da análise política do cenário, você vê que o governo tem um compromisso inegociável com aquela pauta, para você conseguir algum tipo de negociação, para você conseguir algum tipo de tempo de recuo do governo, você necessariamente tem que quebrar a iniciativa política dele. E vão fazer greve agora. Porque é evidente, está aí o Tarcísio fazendo exploração eleitoral da greve, Ricardo Nunes fazendo exploração eleitoral da greve. O Boulos diz, nós propusemos liberar a catraca. Não creio que fosse liberada, porque aí seria como se o governo do estado estivesse ele próprio incentivando o movimento grevista. Então, é um erro. Vá perguntar, eu não tenho pesquisa, mas eu suponho que se for perguntar agora para a população, para quem não conseguiu chegar em casa no horário, para quem teve que sair mais cedo, para quem está tendo que caminhar a pé, essas pessoas estão falando, que absurdo, a culpa é mesmo do governador, está querendo privatizar o metrô. A culpa está querendo privatizar a Sabesp. Greve de serviço público só prejudica os usuários do serviço. Veja, aí o Reinaldo entra numa mera especulação, né? Eu vou perguntar para a população se ela está feliz com o serviço, se ela está feliz com o preço da tarifa, se ela está feliz com a limpeza, com a segurança, com a quantidade de vagões nos horários de pico, com a manutenção, sabe? Claro que não. E aí, o Tarcísio fez um uso eleitoreiro. Claro, é uma greve contra o projeto dele, é claro que ele vai fazer uso eleitoreiro. Era para esperar o quê? Que o governador ficasse calado? Que o governador não fosse para a ofensiva? Era para esperar o quê? Que a mídia burguesa não criminalizasse, não demonizasse a greve? Tudo isso ia acontecer, isso é óbvio. Você dizer assim, não pode fazer greve, porque senão a mídia burguesa vai tentar colocar a população contra os grevistas. Mas a mídia burguesa vai sempre fazer isso. Isso é argumento para a gente não se movimentar. A questão é, vamos conseguir fazer uma ação política que supere a propaganda negativa da mídia burguesa? Vamos conseguir apoio massivo da população, mesmo com toda a mídia burguesa, mesmo com o governo tentando demonizar a greve? Essa que é a questão real. Aí a gente passa aqui para Tabata Amaral. Veja, gente, o que a Tabata Amaral falou aqui. Greve foi um tiro no pé, diz pré-candidata Tabata Amaral. Aí veja o argumento. As greves são legítimas, né? Mas usá-las assim por motivos politiqueiros diminui a força da luta dos trabalhadores. Ela não fala, eu assisti o vídeo, nem vou botar para vocês porque o resumo do CNN foi muito bom. Ela não explica em detalhes que motivos politiqueiros seriam essas, né? Aí,
Vem aqui as aspas dela. Não tenho o menor receio em me posicionar, mas quando isso vem para agregar e não para ganhar likes. Um Twitter meu ontem não mudaria nada, afirma a parlamentar. Pré-candidata do partido do vice-prefeito Geraldo Alckmin e do ministro Márcio França foi contundente. A greve foi um tiro no pé. Esse é um instrumento muito importante para ser banalizado. As greves são legítimas, mas assim, por motivos politiqueiros, diminui a força dos trabalhadores. O sindicato da categoria envolvido na greve exigiu o fim do processo de privatização e das linhas da CPTM do metrô. Veja, gente, nem toda greve é uma greve imediata por aumento de salários. Por exemplo, os trabalhadores do metrô, os trabalhadores da Sabesp sabem que em caso de privatização vai ter demissão em massa. Teve demissão em massa na Eletrobras, gente, privatizada. Mais de 1.000 trabalhadores foram colocados para fora. Eles sabem que vai piorar as condições de trabalho. Eles sabem que vai piorar as condições de salário. Então, por exemplo, essa é uma greve econômica, no sentido de defender as condições de trabalho e de salário da classe trabalhadora. Só que é uma greve econômica que faz a interface direto com a pauta política mais geral, porque é contra a privatização, porque a privatização vai piorar as condições de trabalho, vai piorar as condições de salário dos trabalhadores, vai piorar os serviços, vai, inclusive, piorar o atendimento aos usuários, sabe? Vai comer orçamento público para iniciativa privada. Então, assim, por que motivo politiqueiro, Tabata? A Tabata, ela quer jogar com senso comum, que é assim, ó, a greve só é legítima se for uma greve que tiver pedindo número X de aumento. Não, pô, mas veja, tem greves que, para além de pedir aumento salarial, acho que justo e necessário, vão estar falando também de plano de cargos e carreiras, vão estar falando também da política do Estado, por exemplo, de subsidiar a iniciativa privada, vão estar falando de elementos como os contratos para as empresas de manutenção. Uma categoria, ela tem todo o direito e toda a legitimidade de fazer ação política que interfira em todos os aspectos do funcionamento do setor no qual ela está inserido. Então, não é só o imediato, condições de trabalho, de salário. Tem uma série de questões, especialmente no serviço público, em que a categoria pode e deve, sim, fazer um debate sobre orçamento, fazer um debate sobre contratos de manutenção, fazer um debate sobre concessão, sobre privatização, sobre regulamentação, sobre tarifa, sobre uma série de questões que perpassam o funcionamento tanto para os usuários quanto para os trabalhadores e trabalhadoras do setor. Então, veja, é muito importante a gente não esquecer, gente, porque a eleição do ano passado, a derrota sobre Bolsonaro, né, fez com que muita gente esqueça que tem muita gente que diz que é contra Bolsonaro, que é contra a extrema-direita, que é a favor do SUS, que é a favor da vacina, que é a favor da ciência, que é contra o golpe do 8 de janeiro, mas que é contra a classe trabalhadora, que é contra os movimentos sindicais, que é a favor de privatizações, que é a favor de austeridade, que é a favor de atacar direitos trabalhistas, que é contra a soberania nacional e que não tem capacidade de fazer uma crítica contundente a essa proposta de destruição do patrimônio público que está colocada pelo governo Tarcísio Freitas. Então, todo o apoio à greve, todo o apoio às movimentações da classe trabalhadora, dos estudantes, da juventude, todo o apoio aos estudantes em greve lá na USP, todo o apoio à greve e à movimentação dos estudantes na Unicamp, todo o apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da Sabesp, do metrô, contra a privatização, por um sistema realmente público, com investimento público, com mecanismos de controle e participação popular para regular a qualidade e a prestação de serviços, para um metrô que realmente atenda às necessidades da classe trabalhadora, com a Sabesp que realmente atende às necessidades da classe trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.